Bom dia, hoje é 19 de janeiro de 2024. Eu, Carlos Caval, estou aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Marcos Demarque, nosso economista-chefe, está de férias e retorna na semana que vem. É uma semana relativamente tranquila do ponto de vista de divulgação de indicadores macroeconômicos. O destaque no Brasil e também nos Estados Unidos foram dados de atividade econômica. Nos Estados Unidos, o indicador talvez mais relevante de atividade econômica, estritamente dito, tirando evidentemente os dados de mercado de trabalho, é o indicador de vendas no varejo, né, o consumo, o grande carro-chefe da economia americana. E na quarta-feira não foi, né, surpresa, vamos dizer assim, mais uma vez dados mais fortes do que o esperado, né? As vendas no varejo, retail sales, subiram 0,6% no mês de novembro, com o dado esperado de 0,4%. Mas, se a gente for olhar mais em detalhe e olhar aquele componente, né, que mais conversa com o próprio crescimento do PIB americano, que é o chamado control group, vamos dizer, um núcleo, né, estatístico da divulgação das vendas ao varejo, a alta foi bem mais expressiva, né, uma expectativa de 0,1% e um dado de 0,8%. Nós tivemos então nessa semana aí, que está se encerrando hoje, né, uma nova pressão de alta nos juros das treasuries, né, se firmando aí acima de 4%, né, agora há pouco, né, hoje no pregão de sexta-feira, numa faixa aí de 4,14%, 4,15% no título de 10 anos. Portanto, uma divulgação lá que chamou a atenção na direção de uma economia mais forte, né, reforçando aí a cautela com relação à trajetória de queda da taxa de juros ao longo de 2024, com o mercado retirando bastante, né, a precificação da queda em março, mas ainda, né, pelo menos até ontem, ainda prevalecendo aí um valor acima de 50%. Aqui no Brasil nós tivemos concluída a divulgação dos dados relativos ao mês de novembro com relação à atividade, e o destaque também foi a parte do varejo, né? A pesquisa mensal do comércio mostrou uma alta no conceito restrito de 0,1%, dentro do esperado, mas no conceito ampliado, que inclui sobretudo, né, a parte de material de construção e automóveis, tivemos uma alta muito expressiva em novembro, 1,3%, né, contra consenso broadcast de 0,3%, portanto um ponto percentual acima. Isso, a força do mês de novembro foi em parte atribuída à Black Friday, né, mas também teve o componente do setor automotivo muito forte, que, né, já tem uma outra dinâmica, e de qualquer forma, bem acima do esperado. A pesquisa mensal de serviços, né, falando do setor que mais pesa do ponto de vista do PIB, foi um pouco abaixo do esperado, né, no mês de novembro, 0,4% de alta no mês desazonalizado contra outubro, expectativa 0,5%, mas mesmo assim, né, um número positivo, fazendo com que alguns analistas até passassem, né, a imaginar já um PIB do último trimestre do ano em torno de zero, né, por conta desses dados de novembro. Até aqui vinha se falando, por exemplo, a própria XP teve aí números oscilando entre menos 0,1, menos 0,2, e agora já achando até que pode haver a estabilidade, né, do PIB no quarto TRI, o que redundaria, né, num acumulado em 2023 de 3%. Aguardamos ainda, né, mais para frente os dados de dezembro, né, mas aqui
como nos Estados Unidos, esses dados de atividade também, né, colocando aí mais força na estratégia do Banco Central de manter o corte da taxa Selic em 0,5%. Lembrando que no final de janeiro, dia 30 e 31, tanto lá como aqui, teremos as reuniões de política monetária e começando aí no ano de 2024. Mas a gente queria aproveitar, dado que temos aí tivemos uma semana um pouco mais morna do ponto de vista de estatísticas, falar um pouco da questão das contas públicas, né? Embora estejamos aí num momento em que o Congresso, né, brasileiro está em recesso, volta aí no início de fevereiro, provavelmente, né, esquentando as atividades a partir da segunda metade do mês após o Carnaval, tem havido uma grande movimentação, relevante do ponto de vista da trajetória fiscal em 2024, com relação ao destino da MP 1202, né, que foi editada ali ao apagar das luzes do ano passado, 28 de dezembro, e que traz no seu bojo uma queda de braço entre o governo, o Ministério da Fazenda e o Congresso, na medida em que ela reintroduz, né, a reoneração da folha de pagamento, medida que havia sido, né, aprovada, melhor dizendo, a desoneração, né, da folha de pagamento havia sido renovada pelo Congresso, vetada pelo presidente Lula ano passado, e depois o Congresso derrubou o veto, mantendo, portanto, a desoneração. O capítulo seguinte dessa queda de braço foi exatamente a MP 1202, que estabeleceu um cronograma, né, mediante o qual a reoneração da folha ela voltaria ao longo do período 2024-2027, e a MP também dispõe sobre outras medidas relevantes do ponto de vista da arrecadação tributária. Então vamos só falar rapidamente dessa MP e suas implicações aí do ponto de vista das contas públicas em 2024, inclusive, né, frente à expectativa, né, ainda, né, muito forte do ponto de vista de preços de mercado, com relação a qual será o destino da meta, né, de superávit primário zero, né, de resultado primário zero em 2024, né, já que há algum tempo uma queda de braço dentro do próprio governo quanto à necessidade, a conveniência ou não de revisão dessa meta, né. Então, a medida MP 1202, e me baseio inclusive aqui em estimativas de um relatório do Bradesco BBI, ela garantiria ao longo de 2024 cerca de 40 bilhões, 39 bilhões, vamos dizer, de reais, né, adicionais do lado da receita, né. Em primeiro lugar está a questão mais polêmica, como eu mencionei, que seria você fazer com que houvesse, né, uma redução, né, gradual, né, ao longo do tempo, da desoneração da folha, ou seja, você gradualmente reoneraria a folha de pagamento, e isso no ano de 2024, né, implicaria numa receita adicional, eliminar a perda de receita, né, que o governo tem com essa medida, de cerca de 13 bilhões de reais. Uma segunda medida importante diz respeito a incentivos que foram dados aí à tributação de eventos, né? E essa medida, na medida que você reverteria esses incentivos, agregaria à receita do governo 6 bilhões de reais adicionais. E, por fim, uma medida que é muito importante, que é metade, né, cerca de metade dos ganhos da MP, que é o limite ao uso dos créditos tributários, né, que as empresas privadas têm direito, né,
nos termos da legislação vigente, a utilizar para o abatimento do imposto que elas têm a pagar. Por decisões judiciais já transitadas em julgado, muitas delas no nível do próprio STF, né? As empresas têm tido, ao longo dos últimos anos, um aumento muito expressivo do ponto de vista de créditos tributários, no caso dessas decisões judiciais, ligadas a impostos que pagaram no passado e cuja legalidade foi depois derrubada, né? Nos tribunais ou mesmo no STF, como é o caso da chamada tese do século, né? Que foi, há muitos anos atrás, se não me engano, durante o governo Temer, a não incidência do ICMS na base da tributação do PIS/COFINS, né? Na medida em que o governo perdeu essa tese, as empresas ganharam o direito, portanto, de serem ressarcidas da tributação pagada maior. A sistemática utilizada para tanto é você se creditar, né, desse imposto pago a maior e abater, né, dos pagamentos futuros. E, na visão do governo, isso tem criado, né, uma redução muito significativa, substancial, né, da arrecadação federal. E há estimativas, como nesse documento do Bradesco BBI, que o patamar que tínhamos aí antes da pandemia de 30, 40, 50 bilhões teria chegado aí ao final de 2023 num valor muito maior, da ordem aí de 230 bilhões de reais, alguma coisa mais próxima aí de 2% do PIB, né? Portanto, a ideia do governo é limitar, né, o uso desses créditos quando o valor do benefício, né, for acima de 10 milhões de reais. Né, você diferiria isso ao longo do tempo, né, e com isso arrecadaria mais ao longo do próximo ano, né, desse ano e dos anos seguintes, né. Bom, hoje mesmo, pela manhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu declarações exatamente sobre qual o destino da MP 1202, haja vista a forte resistência dentro do Congresso, né, que havia, né, no final do ano passado, inclusive derrubado o veto do presidente Lula com relação ao tema da reoneração, né. Bom, o que o presidente do Senado disse é que, em consideração ao governo, ao esforço aí, em buscar, né, a meta de déficit zero no ano de 24, não haveria o expediente da devolução da medida provisória, né, e que o acordo seria na linha do governo, né, vamos dizer, ele mesmo tomar a iniciativa de pedir a devolução, né, da MP 1202 e mediante o subsequente envio de uma nova MP que já não traria, né, os ganhos, as medidas ligadas, né, à remuneração de folha, mas que mantivesse os outros dispositivos da MP que buscam, né, aumento de arrecadação, e aqui eu citei o programa de incentivos ao setor de eventos, a questão dos créditos tributários, que poderiam, né, se usarmos essas estimativas que eu mencionei, fazer com que os ganhos da MP aí de 39, 40 bi se fossem reduzidos aí a cerca de 26 bi. Né? Então, teremos aí ao longo do mês de janeiro e até o fim do recesso parlamentar mais informações com relação a isso, né? Mas é importante porque, no fim, estamos falando aí de um pedaço relevante aí daquilo que ainda se estima ser a diferença, né, necessária para a equação do orçamento de 24 na direção de você buscar o déficit primário zero, né? E chamamos a atenção que, com relação a isso, também é muito relevante a aprovação, foi a aprovação em dezembro de outra MP, a 185, que tratou da subvenção de ICMS, né, limitação, né,
do uso de créditos ligados a benefícios, programas de incentivos fiscais estaduais, da base do imposto de renda, né? O governo apresentou essa proposta esperando em 2024 um ganho de arrecadação de cerca de 35 bi, mas há estimativas, como do próprio BBI, também da XP, que isso pudesse ser um valor ainda maior, né? Em torno de 50 bi. Tá? O governo também tem sido bastante ativo, né? O Ministério da Fazenda em buscar, né, no equacionamento de débitos tributários, né, o aumento da arrecadação. E também, ao final do ano, divulgou portaria disciplinando aí a questão da renegociação da chamada dívida ativa, né, aquilo que empresas ou mesmo pessoas físicas devem ao governo, né? E usualmente o que você faz é um incentivo na forma de descontos desse valor devido, que no caso, nos termos dessa portaria, poderiam chegar inclusive a 70% do valor devido, e há uma estimativa, muito difícil de ter parâmetros para aferir isso, de que você pudesse ter números aí da ordem de 24 bi, segundo o Bradesco BBI, né? Bom, então nós temos aí uma série de medidas tributárias, parte delas aprovada, parte delas, como no caso da MP 1202 e sua eventual sucedânea, que são muito relevantes aí do ponto de vista da trajetória fiscal do ano que vem e da possibilidade, né, de haver ou não a mudança da meta fiscal, né? Temos aí, portanto, ainda uma dúvida, né, bastante relevante quanto ao equacionamento aí desse déficit, que nos termos aí da expectativa do mercado está ainda situado entre 0,7% e 0,8% do PIB do ano que vem, um valor aí, vamos dizer assim, em torno de 80 bilhões de reais, que não é nada trivial. E se soma a isso também a questão de quanto haveria de contribuição, né, do contingenciamento. Nos termos da nova regra fiscal, né, a expectativa até o final do ano passado, até, digamos ali, o terceiro trimestre, é que, cumprida a regra, esse contingenciamento seria de cerca de 50 bilhões de reais, mas o governo na LDO fez uma outra interpretação da regra, no sentido de que esse contingenciamento fosse menor, da ordem de 23 bilhões de reais. Não há ainda, né, segurança de que esse expediente utilizado na LDO ele vai ser, né, válido para o ano que vem, se vai poder ser mais do que isso. Portanto, ainda várias incertezas, vamos continuar acompanhando isso. De positivo, né, acho que existe toda essa intencionalidade do Ministério da Fazenda de buscar, né, receitas adicionais no sentido da equação aí da questão fiscal, né? Do lado negativo é a relutância do governo de colocar, né, de forma mais incisiva, né, a sua parte, né, o seu esforço do lado do gasto público, né? O ano de 2023, né, ele teve, né, ao contrário dos anos precedentes desde da pandemia, né, uma alta aí que deve ter sido da ordem aí de 3,5% da relação dívida-PIB, que fechou 2022 aí, com dados já revistos pela mudança que houve recentemente pelo IBGE das estatísticas do PIB, uma dívida PIB que encerrou 2022 em 71,4% do PIB, e teremos aí até o final de janeiro a divulgação dos dados finais de 2023, mas a dívida PIB deve já ter saltado para 75% do PIB. Parte disso, né, foi o pagamento, né, de precatórios judiciais no final do ano, um valor aí em torno de 0,8% do PIB, né? O déficit primário no ano passado
A expectativa é que ele tenha se situado aí em torno de 2,1%, 2,2% do PIB, e com um valor recorrente, né, se excluirmos o pagamento de precatórios, que foi um pagamento que não vai se repetir nesse e nos próximos anos nessa magnitude, de 1,2% a 1,3% do PIB. Né? Isso vindo, né, de um superávit primário no ano de 2022, de cerca de 0,5% do PIB, né? 54 bilhões de superávit em 2022, e no ano passado fomos aí para um déficit de 233, né? Que seria da ordem de 140 bi, né? Não fosse computado o pagamento de precatórios. Né? Então, no ano passado, mesmo tirando os precatórios, a gente já teve, né, uma variação aí de quase 200 bilhões de reais no resultado primário. Né? Tivemos, evidentemente, uma questão ligada à receita, é verdade. Né? A receita em 2022 alcançou 18,4% do PIB e o ano passado chegou aí a 17,4% do PIB. Essa perda de receita, no fundo, reflete, né, uma normalização da economia, né, na medida em que os anos aí pós-pandemia, no momento inicial, tiveram, né, uma inflação mais elevada, houve no ano passado preços de commodities muito altos também que auxiliaram a arrecadação e sabia-se, né, de antemão que isso era um efeito mais temporário. Preocupante é, novamente, o lado da despesa. Né? A despesa recorrente, né, em 2022, 17,3% do PIB. O governo Bolsonaro terminou 2022, o governo foi encerrado com um nível de despesa, né, menor do que aquela que ele recebeu ao final de 2018. Né? E esse valor de 17,3% de PIB já passou, né, em um ano para 18,4%. Já tivemos uma alta, portanto, de mais de 1% do PIB na despesa recorrente. Bom, o balanço de tudo isso, né, é que ficamos num meio termo, né, do ponto de vista do impacto das contas públicas, de toda essa queda de braço que tem ocorrido em Brasília frente às expectativas de mercado. Os resultados de 2023, do ponto de vista da dívida PIB, do ponto de vista da trajetória, né, das contas públicas, ele acabou sendo, né, melhor do que o esperado, melhor do que a encomenda, na medida em que houve, né, algum esforço do governo do ponto de vista da arrecadação, e esse esforço acho que se materializará, né, mais expressivamente ao longo de 2024. Né? A dívida PIB acabou também crescendo menos do que se esperava, né? Em parte pelo crescimento do PIB em si, né? O número de cerca de 3% ano passado, e inclusive, além disso, a redução da própria série do PIB. Né? Mas, por outro lado, a gente tem já uma elevação, né, muito preocupante do gasto recorrente. E, dentro do gasto recorrente, né, em particular o gasto obrigatório. Né? Então estamos, né, novamente numa trajetória de ascensão, né, do gasto obrigatório, né? E o governo reluta, né, em dar uma contribuição maior na forma de um contingenciamento mais robusto nesse início de ano de 2024. Né? Aguardaremos então as medidas de receita, essa negociação em curso com o Congresso, e ao longo dos meses iniciais do ano teremos uma percepção se isso de fato, né, vai trazer o aumento de arrecadação esperado aí pelas estimativas do governo. Bom, é um assunto bastante árido para uma sexta-feira, mas enfim, acho que é algo que teremos que acompanhar ao longo do ano de 2024, dado que nós temos várias vertentes aí, temos falado muito aqui
disso positivas do ponto de vista da economia brasileira, o nível de atividade, a trajetória da taxa de juros, a inflação, né, que lentamente vem recuando, mas o contraponto aí negativo, né, da evolução da trajetória fiscal. Fico aqui por hoje, um bom fim de semana e obrigado a todas e todos aí que estão nos prestigiando aqui no Oriz Podcast Macro.